No Saber Direito desta semana, a professora Thaís Souzon traz um curso sobre direito empresarial. A gestão de escritórios de advocacia é o tema central das 5 aulas. A professora vai abordar os pilares de gestão, a cultura organizacional, a liderança, a comunicação e o comportamento. A aula 2 começa agora. Olá, amigos. Eu sou a Thaís Souzon. Sou mãe, professora, palestrante, especialista em gestão de escritórios há mais de 20 anos, empresária da advocacia e hoje a sua mentora nessa jornada aqui na TV Justiça. Para você que já me conhece, você sabe que eu gosto de alinhar expectativas logo no começo da aula. Então, vamos conversar a respeito do que vamos fazer hoje. A gente já falou na última aula a respeito de gestão de escritórios, nós falamos a respeito dos primeiros passos, do que fazer, de como fazer, trouxemos uma noção inicial a respeito de metas e de plano de ação e também da estruturação de um escritório de advocacia. Agora, nós vamos começar justamente a falar sobre essa estruturação, sobre os pilares que devem ter dentro da gestão do escritório de advocacia. Vamos começar pelo planejamento. A gente sabe o quanto o planejamento é importante a partir do momento que você faz uma viagem, por exemplo. Se você não planeja o roteiro, se você não planeja a mala que você vai levar, certamente você vai ter vários problemas ao longo do caminho. Já imaginou você com uma viagem para um lugar de neve e só levar roupas do seu dia a dia, que talvez não te deixem preparado para esse momento? Está aí que o planejamento é importante e isso também acontece dentro da gestão do teu escritório, dentro da sua advocacia. Então eu vou trazer aqui um panorama geral a respeito de planejamento, lembrando que o tempo que a gente tem aqui não é um tempo tão grande para que eu possa me aprofundar em cada um dos temas. Mas o meu propósito, como eu disse lá no começo, é colocar sementes na sua terra fértil, na sua cabeça, para que você possa, a partir do que eu trouxer aqui, desenvolver o seu estudo especificamente na área em que você deseja aperfeiçoar, que você deseja melhorar e que vai fazer diferença para o seu negócio, efetivamente, para o seu escritório. Então, vamos lá. A gente começa mostrando a importância de um plano. Eu trouxe um exemplo interessante aqui a respeito de uma mala. Uma vez eu vi na televisão uma história em que uma pessoa simplesmente dizia: faça a mala, nós vamos viajar. E o estresse gerado a essa pessoa que tinha que fazer a mala foi tão alto que ela foi parar no hospital e não conseguiu viajar. Isso muitas vezes acontece também com o nosso negócio. Quantas vezes você ficou no meio de um dia, fez um monte de coisas e ao final dele você teve a sensação de que não tinha feito nada? Sabe por que isso acontece? Por falta de planejamento. Vou começar com uma dica boba, básica e que pode ser uma mudança de chave de verdade na sua vida. Comece a listar todos os seus compromissos do dia, todas as tarefas que você deve fazer. E a partir do momento que você for fazendo cada uma delas, que você for chegando ao fim de cada uma delas, procure ticar. Vai dando ok naquelas tarefas. Isso vai te dando uma sensação de mini vitórias. E comemore cada uma delas. Isso é super importante para que o teu planejamento corra da melhor forma. Nós falamos na primeira aula a respeito da análise SWOT. A análise SWOT traz elementos e traz uma maneira de você estudar o ambiente interno, que é o ambiente de dentro da sua empresa, o seu ambiente interno, íntimo, dentro da sua pessoa mesmo, e um estudo do ambiente externo, que analisa ali o mercado, a parte em que a sua empresa está inserida, o teu município e tudo mais. Então vamos começar a entender a respeito dessa ferramenta. Eu quero que você trace aí no seu caderno, onde você está escrevendo, 2 retas, uma assim e outra assim. A partir desse momento, você vai trazer elementos para cada uma dessas barras para poder entender como a gente vai operacionalizar essa ferramenta. Então, a partir do momento que você traçou essas 2 retas, coloque em uma reta do lado esquerdo os pontos fracos e do lado direito os seus pontos fortes. Isso serve para o seu negócio. Por exemplo, um ponto fraco, talvez você não tenha número suficiente de pessoas tecnicamente habilitadas para exercer a atividade do seu negócio.
Isso pode ser um ponto fraco, por exemplo. Ao passo que um ponto forte pode ser justamente a mesma coisa. Ter um número qualificado, um número considerável de pessoas qualificadas para desenvolver a sua atividade. Entende que, dependendo do ponto de vista, isso pode ser interessante. Aqui, é importante a gente lembrar que você vai fazer isso olhando para o seu negócio e olhando para as suas habilidades como gestor e como especialista na área. Então, trace essa linha e liste ali quais são os pontos fortes e os pontos fracos. Isso lembrando, olhando para dentro do seu negócio, olhando para você. Por exemplo, um ponto forte meu e dentro do meu negócio, a comunicação. Isso pode ser um ponto forte. Porém, a falta de comunicação em algum negócio, e até mesmo no meu negócio, por que não, pode ser um ponto fraco. Então é interessante que você liste com sinceridade a respeito de quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. A partir daí, na parte de baixo, você divida esses dois quadrantes entre ameaças e oportunidades. Esse é o momento em que você olha para fora do seu negócio. Lembra que nós falamos um pouquinho na primeira aula a respeito de como o mercado está, como que o mercado acontece e o quanto que isso impacta e influencia no seu negócio, no seu escritório. Por exemplo, dentro dos pontos fortes e pontos fracos, eu listei aqui algumas coisas que podem ser interessantes para te ajudar na escolha desses pontos fortes e fracos para colocar no papel. Por exemplo, qualidade dos produtos e serviços. Isso pode ser um ponto forte ou um ponto fraco. Se você ainda está num momento que não tem qualidade, isso é um ponto fraco, né? Não tem qualidade nos seus serviços ainda. Ao passo que, para muitas pessoas, isso pode ser um ponto forte, é uma qualidade. Eu realmente tenho qualidade nos produtos e serviços. Outro ponto interessante, capacidade produtiva. Puxa vida, quantas vezes você já pensou, e eu te digo, se eu te mandasse hoje para o seu escritório 1000 pessoas para você atender, você conseguiria? Não, pode ser que não, pode ser que sim. Então, a capacidade produtiva pode estar, dependendo, se você não tem como atender as pessoas todas que chegam, você está com um ponto fraco. Agora, se você tem a capacidade produtiva, puxa, eu atendo um monte de gente, isso está no teu ponto forte. Vale a pena você colocar isso no quadrante adequado. Da mesma forma, uma outra coisa que deve ser analisada internamente é a estrutura organizacional. Você está com seus pilares da gestão em dia, organizados? Você tem uma cultura organizacional forte? A estrutura organizacional da sua empresa é um ponto forte ou um ponto fraco? Outro ponto interessante, recursos humanos. Eu listei apenas 4, você pode explorar à vontade, mas eu listei apenas 4 que podem estar tanto no ponto fraco quanto no ponto forte, dependendo do momento da sua advocacia. Recursos humanos, para muitos, em muitos momentos, pertence aos dois quadrantes. Isso pode ser uma realidade do meu negócio. Porque, por exemplo, ao passo que eu tenho pessoas muito boas trabalhando para mim, comigo, essas pessoas são ótimas exercendo essa atividade, mas não estão preparadas para outras atividades. Eu deveria contratar outras pessoas e isso acaba sendo um ponto fraco. Então, estude com sinceridade a respeito disso para você poder colocar nos quadrantes certos cada um dos pontos internos da sua empresa. Já em relação às oportunidades e ameaças, eu também trouxe 4 pontos, 4 elementos que são interessantes de você separar os seus quadrantes e entender onde que isso se encaixa dentro do seu negócio e dentro da sua advocacia. Tendência de mercado, por exemplo. A tendência do mercado, ela é favorável, ela é interessante para você? Ela está sendo uma ameaça ou ela está sendo uma oportunidade? Diante de uma nova legislação, você enxerga para o seu negócio, para a sua área, uma oportunidade ou uma ameaça? Isso dentro da tendência de mercado, ele pode pertencer aos dois quadrantes. Segundo, competição. Isso pode ser uma ameaça, isso pode ser uma oportunidade. Se você tem um diferencial competitivo bem desenhado, isso pode ser uma grande oportunidade. Não tem apenas a ver com ponto de vista. Isso é interessante. Muitas pessoas falam, ah, não, mas oportunidade e ameaça é apenas ponto de vista. Eu tenho um problema. Isso para mim é o quê? É um problema ou é uma oportunidade? Em alguns pontos, isso sim, vai ser um ponto de vista apenas, que pode ser diferente para mim e diferente para você. Eu sempre falo para os meus alunos, por exemplo, quantos dedos você vê aqui? Você, desse lado aí da câmera, está vendo 5, eu só vejo 2.
É uma questão de ponto de vista. Entende que o ponto de vista, ele realmente existe. Mas nesse caso aqui, mais do que isso, eu não quero essa discussão, eu quero uma sinceridade tua para colocar isso no papel e, a partir daqui, estabelecer um plano de ação para a melhora do seu negócio. Outro ponto interessante, mudanças regulatórias. Dependendo da área em que você atua, isso pode ser uma grande oportunidade. Ao passo que, para outras, pode ser uma grande ameaça. Tem algumas mudanças regulatórias, por exemplo, que podem ser uma grande oportunidade para uma área determinada do direito e uma ameaça para uma outra área do direito. Então, é importante que você enxergue dentro da sua área, dentro da tua matriz SWOT, quais são os elementos e para onde que você vai, onde que você está se encaixando nesse momento diante desse novo desafio. Outro ponto interessante que são as flutuações e incertezas. Isso daqui muito se encaixa e muito mais se encaixa nas ameaças. Mas a gente também tem que lembrar que a partir das ameaças é uma máxima e, na verdade, é um momento de desenvolvimento, você precisa pensar em trazer oportunidades. Você precisa, a partir das ameaças, pensar em quais oportunidades que você vai ter. Eu dei um exemplo na primeira aula e serve aqui de novo. Eu tinha, dentro do meu negócio de direito previdenciário, uma ameaça, que era uma incerteza também, da reforma da Previdência, que aconteceu em 2019. Puxa vida, um momento de insegurança, o que eu vou fazer, como vai ser? Será que daqui a pouco o robô do INSS vai dar todas as aposentadorias de todo mundo ou negar tudo? Eu não sabia se isso ia ser bom ou ruim, eu não sabia nem em que quadrante me colocar diante dessa incerteza. Mas, com planejamento e também estabelecendo fluxos interessantes para, se acontecer uma coisa, qual o plano de ação? Se acontecer tal coisa, qual o plano de ação? Nós vamos falar sobre isso dentro da parte de processos internos da nossa aula, tá? Então, ainda vamos tratar desse tema, mas é interessante você também pensar dentro do seu planejamento estratégico possibilidades e fazer desenhos baseados nessas possibilidades. Qual que é o objetivo dessa análise SWOT? Qual é o objetivo? Por que eu analiso os pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades para o meu negócio? Qual é a lógica da gente fazer isso? Bom, a partir daqui, a gente vai identificar alguns fatores que impactam diretamente o desempenho da empresa e a gente vai desenvolver estratégias para maximizar os pontos fortes e minimizar os pontos fracos. E também, a partir dali, aproveitar a oportunidade e reduzir ao máximo as ameaças. Você entende que a partir do momento que você visualiza, você consegue trazer mais solução para o seu negócio. Tem muita gente que tem muito medo de enxergar a realidade do seu próprio negócio, mas eu posso te dizer com toda certeza que isso faz muita diferença porque eu operacionalizo isso dentro do meu negócio. Dentro do meu papel estratégico de gestora do meu escritório, eu analiso todos esses elementos e a partir daqui é que eu tomo decisões. Você já imaginou, se eu for simplesmente precipitada, não desenhar nada, não colocar nada no papel e tomar decisões, eu vou ser uma pessoa impulsiva. Eu vou ser uma pessoa que eu estou simplesmente no improviso. Lembra que nós falamos na primeira aula que o improviso é uma palavra muito perigosa? Eu preciso estar preparada. O mundo é dos preparados. Então pense que você não pode brincar com o seu negócio, é muito risco. E você precisa minimizar esses riscos. Por mais que o seu papel de empreendedor seja aventureiro e goste desses riscos. Eu entendo, mas é importante você ser responsável em relação ao seu negócio. A partir do objetivo, né, da análise SWOT, que a gente acabou de ver, é interessante que a gente também olhe para a ideia do planejamento, para a gente entender que ele traz, né, um norte, um GPS, um mapa para que a gente possa atingir as nossas metas, os nossos objetivos. Lembram que o objetivo é apenas um desejo, é algo que a gente quer lá no futuro. E as metas é a materialização desse objetivo através de especificidades e depois você desenhar mini-metas. Eu vou trazer para vocês
um exemplo a respeito disso, do quanto que a meta SMART que eu falei na primeira aula, ela pode ser útil até na elaboração de um planejamento. Ela pode ser interessante porque, afinal de contas, se você faz um plano por fazer, qual que é o propósito? Não tem nenhum. Você precisa ter um objetivo, uma meta com esse plano. Você precisa desenhar, saber, olha, eu desejo, vou repetir, eu desejo emagrecer 5 quilos até dezembro. Ok, agora nós temos a meta. Nós sabemos o porquê dessa meta. A gente sabe que ela é específica, que ela é mensurável, que ela é atingível, relevante e temporal. Ótimo. Agora, como que eu vou atingir essa meta? Eu preciso estabelecer um plano de ação para estabelecer essa meta. Eu preciso dividir isso em microtarefas. Por exemplo, dessa forma simples, é lógico que isso aqui é só um exemplo, mas imagina esse desejo. Emagrecer 5 quilos até dezembro. Como eu faço isso? Ok, eu não sei me alimentar bem, devo procurar um nutricionista, por exemplo. Eu não estou fazendo exercício, então vou começar a fazer exercício. Ok, eu já dividi isso em submetas, já entendi que eu preciso fazer tal coisa. Já tenho um prazo, minha deadline, meu prazo fatal, meu término é dezembro daquele ano. Ok? Então, a partir dali, eu consigo enxergar que eu tenho mini metas. E a partir dessas submetas, eu determino pequenas metas. Uma coisa que é importante, não seja audacioso demais. Imagina que, ao estabelecer a ideia da meta, de emagrecer, eu simplesmente digo assim, a partir de agora, então, eu vou comer só alface e frango e vou treinar todo dia. Puxa vida, até então eu não comia alface e frango. Até então eu não treinava todo dia. Vocês acreditam que eu vou conseguir vencer essa meta em pouco tempo? Vocês acreditam que eu vou conseguir não desistir disso? Com certeza não. E é por isso que eu te digo, de forma prática, estabeleça pequenas metas dentro da própria meta. Imagina que, ao invés de eu dizer, vou treinar todo dia, eu digo assim, vou começar a treinar uma vez por semana. Se não treino nenhum, já estou no lucro. Ok, vou treinar uma vez. E a partir do momento que eu treinar uma vez na semana, eu já vou vencer treinar a segunda vez na semana. Ótimo. É isso. E assim você vai acrescentando coisas para que talvez você possa atingir a sua meta de forma mais relevante. Por exemplo, estabeleça que na primeira semana você vai um dia na semana. Na segunda semana, você vai 2 dias na semana. E assim sucessivamente. Não seja rigoroso demais e também não seja bonzinho demais. Ninguém vai conseguir uma meta, ninguém vai conseguir um objetivo, ninguém vai chegar ao final e muito menos a um sonho se for muito bonzinho consigo próprio. A gente costuma fazer isso, então tome um cuidado. A gente também precisa lembrar que para elaborar um plano de ação eficiente, isso precisa estar muito alinhado com o que a gente trouxe a respeito de missão e visão. Imagina que a visão do meu escritório é ser o melhor escritório de direito previdenciário do país. Mas meu plano de ação coloca o contrário. Ele me coloca sendo o escritório de advocacia previdenciária que tem mais processos do Brasil. Ou seja, ele não está alinhado com aquilo que eu desejo. Eu falei o melhor, eu falei o maior, depende do que você escolher para você. Mas isso precisa estar alinhado. O teu plano, ainda que sejam os mini planos de ação dentro do teu negócio, ele sempre precisa estar alinhado com o teu propósito, com a tua visão. Imagina que a missão do meu escritório é acolher o meu cliente, fazer com que o meu cliente tenha dignidade através da minha advocacia. Ótimo, é essa a minha missão. Mas, em nome de um plano de ter muitos clientes, eu diminuo esse acolhimento. Eu passo a não dar mais tanta atenção para o meu cliente. Ou seja, está totalmente desconectado com aquilo que eu estabeleci no início. E eu não estou dizendo que você não pode modificar isso, mas o que eu estou dizendo é que você precisa ter um cuidado em relação a isso. A gente vai falar um pouquinho mais na frente a respeito do exemplo e da coerência. E isso serve para o seu negócio. Nenhum cliente vai contratar um negócio que cada hora é uma coisa. Nenhum cliente vai contratar um advogado que uma hora se comporta de um jeito, outra hora se comporta de outro. Que uma hora o atende de um jeito, outra hora o atende de outro. Ter um plano também mostra profissionalismo e o teu cliente, ele enxerga isso de forma muito clara. Então, a partir da ideia, do método, de como eu vou elaborar um plano eficiente, nós falamos
que nós temos que ter alinhados a missão e a visão. Nós falamos da meta SMART, da análise SWOT, ou seja, fazendo análise SWOT. Isso aqui está tudo muito conectado, tá, gente? Nesse primeiro momento aqui, ó, tudo está em conexão. A gente falou de uma dentro da outra, isso está muito claro. Então, para elaborar esse plano eficiente, visão e missão, análise SWOT, meta SMART, metas SMART, você pode ter várias dentro do seu plano de ação e essa meta precisa ser SMART. Outra coisa que é muito interessante e que a maioria não faz, priorizar ações. Como eu falei, muitos advogados passam o dia fazendo um monte de coisa e chegam ao final do dia e não fizeram nada. A sensação é essa. Por quê? Certamente não priorizaram as suas ações dentro de um planejamento. Priorize. Estabeleça o que é mais importante de um jeito muito básico e matemático, de 1 a 10. Qual a ordem de importância dessas coisas? Ah, eu tenho esse prazo fatal hoje, então eu preciso fazer esse prazo fatal. Essa inicial eu posso fazer amanhã. Então, estabeleça as prioridades e a partir dali você vai conseguir também elaborar planos muito mais eficientes. Uma coisa interessante dentro do planejamento é que a partir dele você consegue analisar números e indicadores. Quando você tem um plano, muita coisa se revela. Quando você começa a criar um plano, muitas coisas simplesmente brotam. Você fala, nossa, eu não sabia disso. O número revela muita coisa e isso funciona para análise da produtividade da sua equipe e para o que você vai fazer para frente. Se a minha equipe só produz um tanto, eu não consigo fazer um plano para que ela produza 50 vezes mais isso. Né? Eu preciso ter essa análise de dados e de fatos para conseguir elaborar um plano eficaz. Lembra que eu falei, você não tem que ser gritante, audacioso demais, não dá para ser irresponsável, porque você vai sobrecarregar a tua equipe, você vai se sobrecarregar, isso não vai ser interessante para o teu negócio. E, como eu falei, continuando nessa ideia, além de você analisar esses indicadores, você precisa monitorar e ajustar. Imagina que eu criei um plano e que eu percebi que esse plano não estava assim tão adequado para o meu negócio. Eu fui talvez audaciosa demais, estabeleci uma meta muito grande e que, ao longo do caminho e por conta de circunstâncias, eu não consegui atingir. Volte, dê um passo para trás. Por que não? Dê um passo para trás, analise de fora, observe isso, monitore e ajuste. Porque senão você não vai chegar a lugar nenhum. Muitas pessoas sacrificam muitas coisas porque se mantêm fixos naquele plano. Seja um pouco mais flexível, né? Mas nunca também muito bonzinho consigo próprio, né? Muito permissivo, digamos. Como implementar um plano de ação? Muita gente não sabe nem por onde começar, né? E a partir do momento que começa, que faz o plano de ação, coloca no papel, fala, e agora? Como é que eu coloco todo mundo engajado em fazer aquilo que eu acabei de planejar? Primeira coisa, comunique. Eu falei a respeito de alinhamento de expectativas lá no começo. O quanto que isso é complexo e que as pessoas não fazem. E eu digo para você, o tempo inteiro alinhe expectativas. Diga para sua equipe, olha, eu tenho aqui um plano, estou com uma ideia X, estabeleci que será assim, e eu quero saber se vocês têm o compromisso de me ajudar nessa missão. Façam com que as pessoas que estão junto com você se comprometam. E lógico, como que elas vão fazer isso? Elas precisam entender todo esse plano. Seja claro em relação à comunicação dele. Porque se você simplesmente falar assim, olha, eu tenho um plano, preciso que vocês sigam. As pessoas talvez não estejam totalmente engajadas em te ajudar. Elas vão falar, eu tenho um monte de coisa para fazer, não estou nem aí para o seu plano. Agora, se você demonstrar, comunicar a verdadeira importância desse plano e qual meta vocês desejam atingir, certamente essas pessoas vão estar muito mais conectadas contigo e com muito mais desejo de fazer aquilo que você acabou de determinar e de trazer para eles. Durante o momento da implementação do plano, e o plano começou a correr, eu sempre recomendo que você faça reuniões e treinamentos. Aí tem uma pergunta muito interessante a respeito dos treinamentos. Certa vez um mentorado me perguntou, Thaísa, e se eu treinar esse cara e ele for embora do meu escritório? Eu falo, puxa vida, não tem como você prever. Não tem como você saber se a pessoa vai embora ou não. Agora, muito melhor você treinar um advogado e ele ir embora do que você manter um advogado dentro da sua equipe sem estar treinado.
Já imaginou o risco que você está correndo por manter dentro da tua equipe alguém que não está treinado para fazer aquilo que você acabou de pedir? Imagina o tamanho do retrabalho e o prejuízo que você pode ter por não ter treinado alguém. Então, durante a implementação do plano, ao longo desse caminho que o plano percorre, sempre faça reuniões de alinhamento e realinhamento. E também sempre faça os treinamentos baseados naquilo que você deseja para o teu resultado. Uma outra coisa interessante para que esse plano seja implementado é definir algumas métricas. E métricas são números mesmo, né? Como que eu vou medir isso? Então, não só os números, ó, eu quero X resultado durante tanto esse tempo, para esse tempo, mas também estabeleça por quanto tempo, para quanto tempo. Estabeleça essas métricas, sempre quando você tiver um plano. E, além de tudo, atribua as responsabilidades e monitore e ajuste a rota. Imagina que você deu para alguém uma responsabilidade X, acreditando que ela é a pessoa mais capacitada para aquilo, e ao longo da primeira semana você percebeu que não funcionou, que não deu certo. Ela não estava tão adequada para aquilo que você desenhou para ela. Ok, você monitorou o desempenho e agora você vai reajustar a rota. Você fala, puxa vida, olha, fulano, não deu tão certo isso para você, você vai fazer tal coisa. Restabeleça essa rota. A gente sempre brinca que até o foguete realinha a rota o tempo inteiro, que é um foguete. Imagina você, que é só um escritório de advocacia, em comparação com o foguete. Então, não tenha problemas em reajustar. Faça isso o tempo inteiro. É interessante porque as pessoas, inclusive, vão se sentir mais à vontade de dizer para você que identificaram um erro quando isso acontecer. Se você, em nenhum momento, não dou o braço a torcer, eu percebi que está errado, mas eu não dou o braço a torcer. Se você não faz isso, a tua equipe nunca vai fazer. Então é interessante, você está liderando isso. Você é exemplo para essas pessoas. Pense sempre dessa forma, que com certeza isso vai fazer diferença no seu negócio. E eu trago algumas ferramentas interessantes para que você possa melhorar a maneira de estruturar o teu planejamento. Eu uso alguns aplicativos que podem ser interessantes para você. Hoje, na atualidade, eu uso o Trello, o Asana e o Airtable. Esses são aplicativos que são interessantes para você que não sabe por onde começar. Estabeleça, às vezes, nem que seja um post-it na parede. Você coloca lá aqueles papeizinhos pequenininhos, em forma de tabela, em forma de colunas, dizendo o que cada uma pessoa precisa fazer. Isso daqui muda a cor, muda de figura a partir do momento que o plano vai sendo implementado. Então, use ferramentas e arrume um jeito de visualizar isso. Ou de maneira eletrônica, como eu estou fazendo aqui com o meu tablet, em que eu estou aqui acompanhando pelo meu mapa mental. Isso aqui é um plano. É um plano de aula. Através desse plano de aula, eu estou aqui explicando para você aquilo que eu conheço. Eu fiz isso aqui através de um mapa mental. Cada um vai encontrar ferramentas interessantes para si. Então, aqui eu recomendo esses, espero que vocês possam utilizar e depois me contar o que acharam de cada uma dessas ferramentas interessantes. Bom, o planejamento não garante o sucesso, mas a falta dele te aproxima do fracasso. Agora nós vamos para o pilar de finanças. Vencido o pilar do planejamento, nós vamos começar a falar a respeito do planejamento de finanças. Lógico, eu falei no começo, tem muita gente que não gosta muito de falar de dinheiro. Ainda no nosso país é um tabu muito grande dizer, ai, eu não estou ganhando dinheiro ou eu estou ganhando dinheiro. Bom, seja o que for, o meu objetivo aqui é te trazer ferramentas e ideias para que você possa lidar com isso da melhor forma e ganhar mais dinheiro. Primeiro de tudo, qual a importância da gestão financeira? Maximizar o lucro, minimizar os custos, direcionar os seus investimentos, preparar para imprevistos e entender o custo de cada um dos seus clientes. Eu tenho que ter certeza que se eu perguntar qualquer um desses pontos aqui, poucos saberiam me dizer. Eu diria, bom, você maximiza seu lucro? Você já sabe quanto lucra? Tem escritório que não sabe nem quanto gasta, nem quanto ganha, quanto menos o que lucra. Tem muitos também que não sabem o quanto custa para você ter um cliente.
Qual o valor de você, a valor de aquisição de um cliente? Depois você pode procurar na internet, é CAC, é o CAC, é o custo de aquisição do cliente. Quanto custa? Puxa vida, eu não faço a menor ideia. As pessoas têm uma ideia muito geral, muito panorâmica e acabam não se pegando nos detalhes. Aqui, a gestão financeira, ela te traz elementos interessantes para que você possa chegar a essas conclusões. A partir do entendimento de importância da gestão financeira, eu vou trazer alguns pontos para te ajudar a como elaborar um fluxo de caixa. As pessoas, algumas, nem a anotação não fazem a respeito do que gastam e do que ganham. Vão pagando os boletos do aluguel, da água, da luz, do telefone, mas não se preocupam em listar esses gastos. O fluxo de caixa, ele é justamente o registro das entradas e das saídas do dinheiro. Então, é importante a gente, dentro disso ainda, lembrar que quanto mais informações você trouxer para o momento de registro, melhor. Ah, eu registrei que saiu esse dinheiro. Ok, saiu da onde? De qual conta? Né? Ah, saiu da conta X, caiu da conta Y, ótimo. Beleza, isso aqui foi, esse boleto que eu paguei aqui, foi do quê? Ah, foi um boleto, foi uma guia de pagamento, foi custas de um processo. O que isso foi? Não adianta eu colocar lá que eu paguei R$ 50,32 se eu não sei do que é. Eu preciso dizer o que eu paguei. Da mesma forma, na entrada de dinheiro, você precisa dizer também esse dinheiro entrou onde? Em qual conta? Se isso foi pago pelo boleto, se isso foi pago pelo cartão de crédito, se isso foi pago por Pix, depósito bancário, qual cliente pagou? Você imagina que em alguns escritórios que têm tickets muito parecidos, imagina que você tem lá ticket de R$3.000. Vários tickets de R$3.000 depositados naquele mês. Você não sabe de quem que é. São todos idênticos. Já vi alguns colegas fazerem, para identificar isso, fazerem um pagamento com centavos a mais para identificar que o R$3.000 era do cliente X e 302 do cliente Y. Isso é inaceitável. Você está cobrando, ainda que sejam por centavos, valores diferentes para trabalhos iguais. Não faz sentido, não é justo. Não nos parece justo. Então, é interessante que você possa ter uma gestão fina para que você busque elementos e fluxos interessantes para fazer da melhor forma. Além de tudo, é importante você fazer uma organização em relação às datas. Outra coisa que eu vejo, com todas as vezes que eu vou fazer uma triagem com alguém que me vem para consultoria e me traz uma planilha, eu falo, bem, o que é isso? Se eu não consigo entender, isso está mal explicado. A gente precisa fazer com que a nossa planilha seja clara, seja o que você usa. Usei planilha aqui na minha fala, porque é o jeito mais fácil e mais comum das pessoas fazerem seu controle financeiro. Então, traga detalhes. Por exemplo, datas. As pessoas não sabem a data exata que fizeram um pagamento. E se você fez um pagamento em duplicidade, como você vai descobrir? Como você vai sanar? Quanto mais detalhes você trouxer para o teu fluxo, para o teu controle financeiro, mais fácil vai ser de você determinar e estabelecer, observar e acabar com os gargalos. A partir do momento que você tem as entradas e as saídas com todos os detalhes importantes para você saber onde você está gastando o seu dinheiro e de onde está vindo o seu dinheiro, onde você gasta e onde você ganha, é interessante você, a partir dali, conseguir fazer as análises dos resultados. Ou seja, se eu tenho o mais e o menos, é matemático eu entender se eu estou lucrando ou não. Ok, percebi que eu não estou lucrando, que o meu escritório está simplesmente se pagando. Ou, até pior, no prejuízo. Qual a medida que eu vou tomar em relação a isso? O que eu vou fazer? Puxa vida, precisa ter muito cuidado. A partir do momento que você coloca detalhes, você vai conseguir entender se você está gastando, às vezes, muito dinheiro em papel. Você está gastando muito em papel. Puxa vida, mas por quê? O que está acontecendo? Quem está imprimindo? Ah, eu estou gastando muito nisso ou naquilo. Quanto mais detalhes você tiver, mais fácil vai ser de você eliminar os gargalos e você tirar gastos que não precisam acontecer. Vou listar rapidamente quais são os indicadores financeiros que são importantes para o seu negócio. Primeiro deles, margem de lucro. Negócio que não está crescendo, está morrendo. Ou seja, ou você lucra, ou você lucra. Ou você lucra, ou você fecha. Não tem jeito, você precisa lucrar.
E, lógico, dependendo da tua área, você pode lucrar por mês, você pode lucrar por ano, depende da tua área, mas precisa acontecer, esse lucro precisa acontecer. Outra coisa interessante, o ROI, que é o retorno sobre o investimento. Quanto que você gasta para poder fazer o teu negócio rodar? E o quanto que isso está voltando? Será que se você estivesse colocando esse dinheiro, sei lá, numa renda fixa, você não estaria ganhando mais? Tudo isso você precisa analisar. Retorno sobre investimento. Outro ponto, ponto de equilíbrio. Qual o valor mínimo que você precisa para ficar no 0 a 0? Faturamento por cliente. Qual que é o valor médio? Se eu te perguntar qual que é o ticket médio do teu escritório, você não sabe me responder? Você não sabe a respeito do quanto você fatura em média por cliente. Nunca fez essa conta. Outra coisa, fluxo de caixa indica a saúde financeira do seu negócio. Né? Isso aqui, é claro, isso aqui é básico. A primeira coisa que precisa ter é um fluxo de caixa. Eu lembro que quando o meu escritório começou, eu e meu sócio fazíamos isso num livro caixa mesmo, físico, só há 20 anos. Fazíamos lá as entradas e as saídas, né? Antes de colocar de uma forma mais tecnológica e fácil de ser triada. Outro ponto, liquidez, capacidade de pagar as dívidas a curto prazo e despesas inesperadas. Como eu falei e vou repetir, negócio que não está crescendo está morrendo. Teu negócio está crescendo? A resposta sendo sim ou não. Como você sabe? Você tem elementos para me trazer? Se eu quiser me tornar sua sócia e quiser cobrar uma cota do seu escritório de advocacia, como que você vai me mostrar isso? Se eu te propuser agora, falar para você, vamos fazer uma fusão do meu escritório com o seu? Eu tenho os meus números e você tem os seus? Você precisa entender que isso precisa fazer parte do teu negócio. A saúde financeira do teu negócio é essencial para o crescimento dele. Olhe para isso com cuidado, com certeza vai fazer diferença. E aqui eu também vou trazer algumas ferramentas que são importantes para que você possa melhorar a gestão financeira do teu escritório. Algumas pessoas vão preferir as planilhas, né, como o Excel, como o Google Sheets. Outras pessoas vão preferir softwares de contabilidade, como o Conta Azul, Asa, Gerencianet, tem vários, né? Alguns vão preferir os aplicativos, que são Guia Bolso, Mint, ou seja, tem vários. Mas nada, absolutamente nada pode ser delegado. Você precisa ter essa consciência. Eu digo delegado para fora do teu escritório. Ah, tem uma empresa totalmente terceira que cuida de tudo. Eu não sei nem se eu posso trocar de carro, porque essa empresa terceira é que sabe. Não, você precisa acompanhar. Você, como gestor do teu negócio, pode delegar as atividades, mas nunca, nunca, nunca delegar a responsabilidade pelo que você está fazendo com o seu negócio. Se você não controlar as finanças, elas controlarão você. Essa frase é realmente muito boa. E eu vejo muitos dos meus mentorados simplesmente sendo controlados pelas próprias finanças e não controlando as finanças. E depois de vencido o ponto a respeito dos nossos pilares de planejamento e finanças, nós vamos para os processos internos. Esse é um pilar do qual eu gosto muito, e eu vou dizer que ele é uma das maiores dores do que eu vejo dos meus mentorados e dos meus alunos. Eles simplesmente têm dificuldade de fazer isso acontecer. E a partir do momento que eu trago essas ideias, essas noções, parece que algo clareia nas mentes. Então, escute a respeito do que eu vou falar para você de cabeça muito aberta. Por mais detalhista que isso possa ser, tenho certeza que isso vai modificar o teu pensamento a respeito da estrutura do teu negócio. Vamos começar entendendo qual é o objetivo dos processos internos. Os processos internos são a forma como que as coisas acontecem dentro do teu escritório. Por exemplo, se eu te perguntar hoje, como que a sua secretária atende o telefone? Tocou o telefone, ela atende bom dia, ela atende escritório de advocacia tal, ela atende, oi, aqui é a Fernanda. Como ela atende o telefone? Até isso precisa de um processo interno, porque o processo interno, ele dá para o cliente a noção de organização e a noção de organização automaticamente te traz mais credibilidade. Ninguém quer entrar num lugar desorganizado. Você já imaginou, você entra numa loja de sapatos, você calça 37, você precisa encontrar o seu número, encontrar um sapato e você não sabe onde que estão as botas, você não sabe onde estão os escarpões, você não sabe onde estão as sandálias, você não sabe o que é o número, você não sabe nada. E você precisa de alguém para te ajudar. Se nas lojas de sapatos você já precisa de alguém para te ajudar e essa pessoa vai lá no estoque, aí imagina essa pessoa, beleza, vai lá no estoque e está tudo bagunçado também.
ela não consegue se acertar, não volta nunca, você está com pressa. Isso tudo é processo interno. E que no nosso dia a dia, né, como consumidor, a gente vê, e a gente muitas vezes não volta numa loja porque a gente percebe um mau atendimento. E esse mau atendimento muitas vezes se dá pela falta de processos internos. Então, qual é o objetivo de um processo interno? Garantir a eficiência e a qualidade na prestação dos serviços. Simples assim. Simples, não é simples? A partir de agora você vai olhar, você vai pensar na loja de sapatos, você vai sempre lembrar de mim, falar, ei, meu Deus do céu, é mesmo, imagina essa pessoa indo lá para o estoque e tá numa bagunça. Não dá, não cabe. E não pode acontecer isso dentro do teu escritório. Imagina que um cliente te liga, doutor, eu quero saber como está meu processo. Você fala, que processo? Aí o cara fala, não, é que eu tenho um processo aí com o doutor do INSS. Aí você pensa, meu Deus, todos os meus processos são do INSS. Ok. Tudo bem, mas e como? Aí o cara fala o nome dele. E você não sabe por onde procura, você não sabe por onde começa. Precisa de processo interno para tudo. Isso salva a sua vida, isso resolve o teu negócio. Então, o que gera a partir do momento que você tem um processo interno para qualquer coisa que seja? Você, na mesma hora, já começa a sentir os resultados. Vou te dar um exemplo bobo. Processo interno, cama. Você acorda e você tem o hábito de arrumar a sua cama. Se você tem o hábito de arrumar a sua cama e você chega no seu quarto e a cama está bagunçada, você não consegue nem deitar na cama sem antes arrumar a cama. Você precisa ter essa organização e a partir do momento que você faz um processo básico, interno, dentro da sua casa, você já vê o resultado na hora. A cama fica arrumadinha. Você fala, nossa, milagre. Não é milagre, é processo interno. Estou te dando um exemplo bobo, básico, em que tem praticamente uma fase nesse processo, mas que é relevante para que você possa entender e compreender a importância dos processos internos na sua vida e dentro do escritório. Outra coisa importante é mapear os processos que já existem. Naturalmente, os processos internos acontecem dentro do seu negócio. Como eu falei agora, alguém pode atender o telefone e ela começa, hoje ela atende de um jeito, amanhã de outro, mas parece que teve um jeito que ela gostou mais. E ela começa a fazer aquilo todos os dias. Ela atende todos os dias dizendo, advocacia, bom dia, advocacia, boa tarde, ótimo. A partir daí você mapeou um processo. Você entendeu que aquela pessoa fez isso. Ela já desenhou um processo pelo seu negócio. Você delegou sem delegar. Mas a responsabilidade de você saber se isso está funcionando, se está sendo legal para o seu cliente, é sua. Então, a partir dali, você mapeou, você conseguiu enxergar o que você já tem. A partir daqui, você, lógico, vai identificar esses gargalos. Você vai olhar e vai falar assim, ótimo, bacana, consigo ver que isso aqui está gerando um retrabalho. Ela está falando, por isso daqui ela já podia falar uma coisa X que seria melhor para o nosso negócio. Ótimo, identificou? Já pode mudar. Você já pode redesenhar esse mapa. De qualquer forma, também criar um processo de melhoria é interessante. Imagina que você percebeu que essa menina atende o telefone de um jeito que é totalmente inadequado para o seu negócio. Na mesma hora, você deve interferir e dizer, bom, vamos melhorar esse processo. A partir de agora, todas as pessoas vão ligar, vão te falar um número X, vão falar um número Y, e você vai, a partir de agora, trazer um novo jeito. Vai falar de uma nova forma. Ok? Você já vai fazendo combinados e realinhando essa rota. O realinhamento precisa estar o tempo inteiro presente no seu negócio para que ele flua de maneira a crescer, sempre. Um outro ponto que é interessante a respeito dos planejamentos internos, dos processos internos. Estratégia para otimizar esses processos. Você precisa sempre ter. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não se vale de ferramentas como tecnologia e não se vale de pessoas que são experts no nosso negócio a respeito de algo. Por exemplo, existem pessoas dentro do meu escritório que são excelentes no desenho de fluxo de processos. Eu, como estrategista e gestora do negócio, eu chego e trago assim, olha, e se a gente fizesse tal coisa e tarará, e fizesse assim, olha, a partir de agora tem que fazer assim, assado. Vamos desenhar esse fluxo, vamos desenhar esse processo para que todos saibam. Entendam, é importante que você tenha isso desenhado. Se você não tem isso documentado, em algum momento o que está na cabeça de alguém vai se perder. Esses tempos, numa reunião com o mentorado, eu falei para ele assim, mas você já desenhou esse fluxo assim? E ele disse, eu perguntei para ele, mas você já tem esse fluxo assim? Ele disse, tenho. Eu falo, mas você já desenhou?
Aí ele, não, mas está na minha cabeça. Não, não pode estar na sua cabeça. A sua cabeça é um depósito só seu, que só você conhece. Para que esse conhecimento seja passado para outras pessoas, você precisa documentar isso. Eu sempre recomendo aos meus alunos e mentorados que tenham um manual, em que esse manual, ele determina como as coisas vão acontecer dentro do teu escritório. Ele estabelece regras e ele documenta todas as fases, todos os processos, como vai atender o telefone, como vai conversar com as pessoas, como vai ser o atendimento, a busca de documentos, tudo isso precisa estar documentado. Se não estiver documentado, você, líder do negócio, vai ficar à mercê das pessoas fazendo o que acreditarem ser interessante para elas. Então, finalizando esse ponto, além de tudo, você torna o processo dinâmico e você consegue, a partir do desenho dos processos, usar a automação, usar a tecnologia a seu favor. Ferramentas que eu uso: fluxogramas e diagramas, né? Eu uso o MindMaster, que eu contei para vocês do mapa mental. Eu uso muito o mapa mental para desenhar realmente os fluxos que as coisas têm dentro da minha cabeça. Então, lembra, na minha cabeça, depósito meu. Eu preciso colocar isso para outras pessoas, ensinar isso para outras pessoas. Se você quiser o meu mapa mental, eu vou te entregar um mapa, você vai automaticamente entender aquilo que eu queria dizer. Agora, se eu simplesmente ficar te contando, vai ser muito mais difícil, né? Então, desenhe isso. Tem o MindMaster, que esse eu uso bastante, e o Lucid Charts também. A frase para fechar a respeito do planejamento, dos processos internos, planejamento e a parte das finanças: gaste energia nos processos e não gastará com o retrabalho. Quanto mais atenção você voltar para os seus processos internos, menos tensão você vai ter na sua vida. Acredita nisso. Vamos testar os nossos conhecimentos? Qual é a função do orçamento em um escritório de advocacia? A. Controlar o fluxo de caixa do escritório. B. Identificar áreas de economia e reduzir gastos. Letra C. Definir metas financeiras e planejar os gastos do escritório. Ou D. Aumentar o número de clientes. Bom, a gente precisa lembrar que lá em cima tem a palavra orçamento. Quando a gente faz um orçamento de algo para a nossa casa, o que a gente busca entender? O quanto a gente tem para gastar, o quanto que isso custa e se a gente pode pagar. É simples. Então, aqui, a gente precisa se voltar e prestar atenção que essas letras A e B, por exemplo, podem estar talvez incompletas. Elas não trazem todos os elementos que eu quero no momento de eu fazer um orçamento. Então, controlar o fluxo de caixa do escritório e identificar áreas de economia e reduzir gastos são coisas sim que existem dentro do pilar de finanças do seu negócio, do seu pilar financeiro. Porém, não necessariamente te diz a respeito do orçamento de um escritório de advocacia. Então, qual é a resposta certa? Letra C. Definir metas financeiras e planejar os gastos do escritório. Lógico, eu não vou nem comentar a respeito do aumento de clientes, porque, afinal de contas, o orçamento de um escritório não tem o menor poder de fazer isso. Com certeza, aumentar clientes é uma coisa que todo mundo quer, mas também precisa estruturar muita coisa. Foi aquilo que eu falei, quero te mandar mais clientes, você consegue atender? Vamos melhorar os seus processos internos, vamos melhorar o teu planejamento, melhorar as suas finanças para que você possa contratar mais pessoas e então atender mais clientes. O processo é um pouquinho diferente, né? Vamos para a segunda pergunta? Qual é a função do planejamento estratégico em um escritório de advocacia? Letra A. Definir os objetivos financeiros do escritório. Letra B. Elaborar um plano de ação para reduzir os custos do escritório. C. Identificar as áreas de atuação do escritório. Ou D. Definir metas e objetivos a longo prazo e identificar as ações necessárias para alcançá-los. Olha que interessante esse ponto. A letra A, ela fala em definir objetivos financeiros do escritório. Porém, a função do planejamento é só essa? Não. A função do planejamento é elaborar um plano de ação para reduzir os custos do escritório? É só essa?
Também não. Muito menos identificar as áreas de atuação do seu escritório. Então, qual é a resposta certa? Letra D. Definir metas e objetivos a longo prazo e identificar as ações necessárias para alcançá-lo. De nada adianta ter um plano, fazer um planejamento estratégico, se você não entende suas metas e se você não elabora um plano de ação. Você não elabora quais ações você precisa tomar. Vamos para a nossa terceira pergunta? Qual é a importância da gestão de processos internos em um escritório de advocacia? Letra A. Aumentar a produtividade e eficiência do escritório. Letra B. Reduzir custos e melhorar a lucratividade. Letra C. Garantir a satisfação do cliente e a qualidade dos serviços prestados. E letra D. Todas as alternativas acima estão corretas. Essa ficou fácil. A gente está com a cabeça bem fresquinha a respeito dos processos internos e sim, todas essas questões estão certas. O processo interno, você ter processos internos bem alinhados, fazem com que você sim aumente a produtividade e eficiência do seu escritório, que você reduza custos e melhore a lucratividade. Lógico, não tenho retrabalho. Imagina que eu estou 2 vezes gastando algo que eu não precisava gastar e eu observei isso dentro do processo interno, do mapeamento, e eu simplesmente tirei esse retrabalho, tirei um custo. Custo nem sempre é só dinheiro, a gente precisa lembrar que muitas vezes o custo também é o tempo, uma moeda muito valiosa e cada vez mais valiosa. Letra C, que é garantir a satisfação do cliente e a qualidade dos serviços prestados. Lembra que eu falei da importância de você ter processos internos bem desenhados, gerando um conforto maior para o teu cliente, aumentando a sua credibilidade? O cliente, quando ele percebe que você tem uma organização, que você tem processos internos bem desenhados, ele vai se sentir muito mais confortável em estar dentro do seu escritório. Lembre-se sempre da loja de sapatos. Você certamente não iria pedir pelo seu número, você nem conseguia entrar. Se você entra numa loja, está tudo bagunçado, você não sabe do estoque, você não sabe se tem teu número, você não sabe nem por onde começar, olhando aquele monte de sapatos juntos. Isso com certeza te traria uma fobia, um desconforto e você não ia querer ficar. Não torne o seu escritório, o seu negócio, uma loja de sapatos bagunçada. Chegamos ao fim de mais uma aula em que a gente pôde falar um pouquinho mais a respeito de alguns dos pilares da gestão. Nós falamos a respeito do planejamento, dos planos de ação, falamos também um pouquinho a respeito de finanças, do pilar de finanças, que é algo tão importante, o coração do escritório. Sem ele, nada funciona. Não vale a pena você continuar o teu negócio se você não identificar que ele está crescendo, que ele está lucrando, que ele está cada vez valendo mais. E terminamos falando a respeito dos processos internos, do quanto que isso é importante e traz para o cliente uma credibilidade, um conforto, uma confiança a respeito do seu trabalho. Nas próximas aulas nós vamos continuar falando a respeito dos pilares de forma cada vez mais dividida, porém de um jeito fácil para você entender e prestar atenção cada vez mais na gestão do escritório. Meu convite fica para a próxima aula. Até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.